Olá, pessoal! Bem-vindos de volta à disciplina de Fisiologia do Exercício. Sou a professora Carmélia e na aula de hoje aprofundaremos os nossos conhecimentos sobre o sistema renal e a prática de exercícios físicos. Então, vamos lá! Bom, a função dos rins nos vertebrados não se limita ao processo de filtração pelo plasma. Uma vez que o resultado final da função renal, a urina, é praticamente água, eletrólitos e substâncias residuais, mostra que o rim desempenha um papel importante na regulação dos fluidos corporais. O rim intervém com grande precisão no fluido extracelular, tanto quantitativa quanto qualitativamente. Para isso, você tem duas possibilidades. Primeiro, o rim é capaz de concentrar ou diluir a urina através de mecanismos complexos. Em segundo lugar, o rim é o órgão-alvo dos sistemas hormonais que desempenha um papel decisivo na formação de uma urina concentrada ou diluída. O rim é o único órgão que pode regular a quantidade total de água e eletrólitos no corpo. E ele é o filtro do corpo, filtrando o sangue para produzir urina, que contém os produtos residuais encontrados no sangue. E ele consegue isso através de três funções básicas: filtração, reabsorção e secreção. E o sangue arterial chegará ao rim através das artérias renais e uma série de dutos de alta pressão que ajudarão na filtração. Depois que o sangue é filtrado, que é um processo massivo e basicamente não regulado, um modo de purificação ocorre, isto é, reabsorção e a secreção. E essas ações são altamente reguladas e específicas, pois mesmo as menores concentrações iônicas podem ser alteradas. E o ser humano possui aproximadamente 5 litros de volume de sangue circulante. O rim, no entanto, filtra perto de 180 litros por dia, ou 125 ml por minuto, o que significa que todo o volume de sangue é filtrado 36 vezes ao longo do dia. Mas como o rim consegue realizar isso tudo? Através do néfron. Portanto, a unidade funcional do rim é o néfron. Um néfron é basicamente um grupo de células que formam um tubo. E a diferença entre cada tipo de célula e a distribuição anatômica específica de cada tipo de célula é essencial para o funcionamento do néfron. E existem aproximadamente 1 milhão de néfrons por rim. E esse número começa a diminuir em indivíduos normais após cerca de 40 anos de idade, a uma taxa de aproximadamente 1% ao ano. E destes 1 milhão de néfrons por rim, em torno de 80% estão localizados no córtex renal, que é a porção mais externa do rim, chamados de néfrons corticais. E os 20% restantes abrangem todo o rim, do córtex à medula, que é as porções internas do rim, e são chamados de néfrons justamedulares. E os néfrons justamedulares são aqueles em que ocorrem principalmente a concentração e a diluição da urina. E o néfron é dividido em glomérulo, e nós temos essa parte aqui que está destacada, e também nós temos o túbulo contorcido proximal e o ramo descendente da alça de Henle e o ramo ascendente da alça de Henle. E agora nós temos também o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. E também existe uma região chamada de mácula densa, localizada em uma porção específica que permite a comunicação entre a porção proximal e distal do néfron. E agora vamos compreender um pouco mais sobre o glomérulo. O glomérulo representa o filtro do rim e seus principais componentes são a arteríola aferente, onde o sangue chega, o tufo capilar glomerular, a arteríola eferente, que é onde o sangue sai para fornecer O2 para o resto do néfron e, consequentemente, todo o rim, e a cápsula de Bowman, que recebe o filtrado e canaliza para o PCT, que é o túbulo contorcido proximal, o túbulo proximal. E o glomérulo,
quando cortado ao meio, parece uma rotatória, conectando duas estradas, as estradas arteriolares, aferentes e eferentes. E o sangue chega ao glomérulo pela arteríola aferente e que não é filtrado e coletado e sai pela arteríola eferente. E os capilares glomerulares são um leito capilar de alta pressão formado entre as arteríolas aferentes e eferentes. Esse é o filtro. Tudo que os capilares filtrarem serão capturados pela cápsula de Bowman e canalizados através dos túbulos. Bom, e após a filtração ter ocorrido e o plasma filtrado ter penetrado na cápsula de Bowman, ele continuará avançando através dos túbulos, de modo que os processos altamente regulados e específicos de reabsorção e secreção possam ocorrer. E para que os túbulos funcionem adequadamente, devemos abordar certos elementos que são comuns ao longo dos diferentes túbulos presentes no néfron. Um dos elementos mais importantes na fisiologia tubular, como em todas as células, é a Na+K+, né, que estamos vendo aqui nesse tópico. E Na+K+, ATPase. E ao longo de todo o rim, a Na+K+, ATPase fará o que sempre faz, bombear Na+, para fora das células e para o sangue. E o fluido tubular é o plasma que foi filtrado pelo glomérulo. E esse fluido está agora confinado aos túbulos, que são parte do líquido extracelular, conhecido como ECF, e deve encontrar um caminho de volta ao sangue. E a função tubular é assim definida como o processo que irá reabsorver os componentes do fluido tubular de dentro do lúmen tubular através das células tubulares de volta ao sangue e secretar produtos residuais para o lúmen tubular a partir da célula tubular. E o néfron de proximal a distal primeiro lidará com a reabsorção em massa, reabsorção isosmolecular maciça no PCT, que corresponde a 70% da carga filtrada, e reabsorção de água e alguns eletrólitos na alça de Henle, que corresponde a 25% do filtrado da carga. E reajuste fino da reabsorção e secreção de Na+, K+, e Cl-, e ácido base na DCT, que é o túbulo contorcido distal, e CNT-CD, que são os ductos ou tubos coletores, que corresponde de 5 a 10% da carga filtrada. E ao longo do túbulo contorcido proximal, acontece a reabsorção isosmolecular. Isso significa que a mesma quantidade de solutos e água é reabsorvida. E o PCT irá reabsorver 126 dos 180 litros que são filtrados pelo rim todos os dias. Então, o trabalho do PCT é reabsorver o máximo de fluidos e solutos possíveis. E a reabsorção de bicarbonato, né, que estamos vendo aqui nessa tela, também é um aspecto importante da função do PCT. Para reabsorver HCO3-, é preciso secretar o íon de hidrogênio, né? Nós estamos vendo aqui nessa tela o íon de hidrogênio. E aí é o que fica complicado. Então, podemos encontrar a reabsorção de HCO3, né? Ou seja, se o bicarbonato foi inicialmente filtrado, isto é, vem do sangue, ou se foi formado dentro da célula tubular e depois transportado para o sangue, na PCT, uma grande parte do total de HCO3- é reabsorvido, o que significa que qualquer alteração na função da PCT pode levar à acidose metabólica. Bom, as células PCT aproveitam o gradiente de Na+ gerado pela ATPase, Na+, K+, para reabsorver os íons e moléculas, pois, se não reabsorvidos na PCT, acabarão na urina porque nenhuma outra célula tubular é capaz de reabsorvê-los.
Assim sendo, a reabsorção de glicose e aminoácidos ocorre apenas no PCT e ocorre por meio de contransportadores que movem íons de Na+, juntamente com glicose, aminoácidos ou fosfato. Então, nós temos esses três componentes, né? Agora, seguindo adiante, as células PCT aproveitam o gradiente de Na+, né, que são as células aqui presentes, para reabsorver os íons e moléculas, pois, se não reabsorvidos na PCT, acabarão na urina porque nenhuma outra célula tubular é capaz de reabsorvê-los. Assim sendo, a reabsorção de glicose e aminoácidos ocorre apenas no PCT e ocorre por meio de contratransportadores que movem íons de Na+, juntamente com glicose, aminoácidos ou fosfato. E esses transportadores têm um ponto de saturação. E agora, seguindo adiante, vamos compreender melhor sobre a alça de Henle. Através do processo de concentração urinária, o corpo pode reabsorver a água sem necessariamente reabsorver os solutos, eliminando assim os resíduos sem aumentar as perdas de água. No entanto, como não existem transportadores de água primários, isto é, transportadores que utilizam ATP para mover a água, um gradiente para a reabsorção de água deve primeiro ser gerado para que ocorra a retenção de água. E a reabsorção de água na medula do rim é impulsionada por um gradiente de alta osmolaridade dependente de Na+ e ureia entre a medula e os túbulos. E a reabsorção de água ocorre quando o rim gera um gradiente dependente de sal para a reabsorção de água, mas reabsorve muito mais água que sal. Portanto, podemos dizer que a função básica da alça de Henle é concentrar a urina ao favorecer a reabsorção livre da água. Além disso, a alça de Henle desempenha um papel fundamental na regulação da taxa de filtração glomerular e da pressão arterial. E a alça de Henle é dividida em dois segmentos. O ramo descendente da alça de Henle, conhecido como DLH, que é a continuação da PCT, e o ramo ascendente da alça de Henle, conhecido como ALH, que possui duas partes finas e grossas. E o ramo descendente de Henle é apenas permeável à água, mas não permeável a solutos. E como a alça ascendente de Henle não é permeável à água, haverá um aumento na osmolaridade dos capilares peritubulares. E quando o capilar peritubular entra em contato com o ramo descendente de Henle, que é permeável à água, a água fluirá para a luz ou lúmen capilar peritubular seguindo o gradiente de osmolaridade. A AMD usará íon de cloro como uma medida indireta da taxa de filtração. Então, isso significa que a chegada de uma grande quantidade de Cl-, AMD, será interpretada como uma alta taxa de filtração, né? Então, chegou uma grande quantidade de Cl-, uma alta filtração. E a chegada de uma pequena quantidade de Cl-, será interpretada como uma baixa TFG. E a partir disso, podemos ver que o objetivo do corpo não era aumentar ou diminuir aleatoriamente, mas sim compensar para manter a homeostase. E depois de ALH e MD, vem a parte mais distal do néfron, que reabsorve aproximadamente 10% do filtrado glomerular, que é composto pelo DCT, conhecido como túbulo contorcido distal, e o CNT-CD, que são os ductos ou tubos coletores. Assim, a expressão de um conjunto específico de proteínas de transporte juntamente a estas células determinará a composição final da urina e do plasma. E ao regular o que realmente acaba na urina, o néfron distal também regulará o que acaba no plasma. Portanto, o papel do néfron distal na regulação da composição de fluidos e eletrólitos do corpo não pode ser subestimado. E a primeira porção do néfron distal é o DCT, que será uma das regiões mais importantes do néfron em relação ao volume e regulação de eletrólitos.
E um transportador chamado NCC, conhecido como contransportador de NaCl, é expresso no lúmen e reabsorve o NaCl. E ao ativar esse transportador, o corpo irá reabsorver o sal e este sal, por sua vez, puxará a água e essa reabsorção concomitante de ambos, o sal e a água, levarão à retenção de líquidos isotônicos. E o NCC é inibido por um grupo de diuréticos chamados tiazidas. E o importante a lembrar sobre o NCC é que ele reabsorve o sal e, portanto, líquido isotônico que reabastece o volume intravascular. E em sintonia com a reabsorção de sal, o NCC é ativado por dois hormônios essenciais de déficit de volume, o angiotensina 2 e o aldosterona. E esse significa que quando falta volume de água no corpo, ele produzirá Ang2 e aldosterona, que irão, entre outras coisas, ativar o NCC para favorecer a reposição desse volume. E a parte mais distal do néfron inclui CNT-CD. E é nessa parte do néfron que ocorre um tipo de transporte muito particular, por meio de dois canais, um para sódio, conhecido como ENaC, que é o canal epitelial de Na+, e outro para o canal de K+, da medula externa renal, para o ROMK, e o Na+, que é essencialmente trocado por K+. E a reabsorção de Na+, por si só, deixa uma carga negativa no lúmen tubular. Se o lúmen tubular for negativo, isto atrairá, mais ou menos como um ímã, cargas positivas de onde puder. Como no interior das células existe uma alta concentração de K+, esse K+ responderá à chamada das cargas negativas e será secretado no lúmen tubular via ROMK. Portanto, podemos dizer que nesta parte do néfron, o Na+ está sendo trocado ativamente pelo K+. E os dois casos que chamam essa parte do néfron para ação são hipovolemia, que é a falta de líquido intravascular, e hipercalemia, que é um excesso de K+ extracelular. Durante a hipovolemia, a Ang2 e a aldosterona são secretadas para evitar mais perdas de Na+ e água, favorecendo assim a reabsorção de Na+ ao longo do néfron. Mas a Angio2 inibe a secreção de K+, assim o efeito final da Ang2 é reter volume. E durante a hipercalemia, entretanto, a aldosterona é secretada sozinha, sem a Ang2. E a secreção exclusiva de aldosterona favorecerá a ENaC-ROMK, em troca mediada de Na+ por K+, excretando assim K+ na urina. E a parte mais distal do néfron é importante quando se lida com a fisiologia ácido-base. As informações a seguir são úteis para entender os conceitos gerais por trás do manejo de ácidos e bases no rim. Então, seguinte, o primeiro tópico. O corpo sempre tende à acidez e produzimos diariamente íons H+, que precisam ser excretados. O PCT é fundamental na reabsorção e geração de HCO3-. Então, isso significa que o bicarbonato filtrado será reabsorvido. E o néfron distal é fundamental na geração de novo HCO3-. Isso significa que o bicarbonato será gerado pelas células pela ação da anidrase carbônica e o H+ será tamponado no fluido tubular, gerando novos HCO3-, que então serão reabsorvidos. E o H+ será secretado ativamente no lúmen tubular pelas células do CNT-CD através de dois mecanismos. Então, nós temos dois mecanismos nesse processo, que é a bomba de H+, que bombeia prótons para o lúmen, e o trocador de H+K+. E o exercício induz mudanças profundas na hemodinâmica renal e na excreção de proteínas.
A taxa de ultrafiltração através do capilar glomerular é determinada pelo desequilíbrio entre os gradientes de pressão hidráulica transcapilar e pressão osmótica coloidal. E apesar de uma grande redução no fluxo plasmático renal, a fração de filtração pode dobrar com o exercício máximo, preservando a transferência de metabólitos ou substâncias através do glomérulo. E os processos tubulares e taxas de excreção são modificados pelo exercício. Apesar dos grandes aumentos no lactato plasmático durante o exercício extenuante, a excreção renal desempenha um papel imitado no metabolismo do lactato. E, aparentemente, o mecanismo de transporte transcelular do lactato é saturado durante exercícios intensos. E a reabsorção de ureia é aumentada durante o exercício prolongado e esse processo pode atuar para limitar a desidratação de um indivíduo. E como o transporte de ácido úrico também é mediado pelo transportador, parece que não há saturação do sistema transportador durante o exercício prolongado. E durante a prática de um exercício de alta intensidade e curto período de tempo, ocorre a acidose metabólica, desencadeada pela liberação de ácidos na corrente sanguínea. E o corpo regula essa situação através da reposição da base bicarbonato, que elimina os ácidos através da urina. E essa eliminação é feita de maneira controlada pelo rim, principalmente através da eliminação de um ácido, o íon amônio. Então, nós temos esse ácido sendo liberado nessa atividade física. E nos exercícios de intensidade submáxima e duração prolongada, ao contrário dos esforços de alta intensidade e curta duração, a função renal visa manter o equilíbrio hidroeletrolítico, já que a perda de água e eletrólitos pelo mecanismo principal de remoção de calor, que é a sudorese. E durante a prática desse tipo de exercício, ocorrem perdas de água que levam à oligúria, que é a redução de volume de urina, e que é uma adaptação do organismo, pois o preserva de uma perda de líquido que levaria à desidratação em pouco tempo, pela perda de água e eletrolitos que devido à transpiração. E a perda de líquido requer a restituição imediata dos níveis quantitativos e qualitativos, a fim de retornar à homeostase. Agora vamos por uma questão prática que provavelmente você enfrentará no seu campo profissional. Durante uma maratona, o que se espera que aconteça com os rins de um maratonista? Nos exercícios de intensidade submáxima e duração prolongada, a sudorese aumenta bastante, pois é o principal mecanismo de perda de calor do corpo. O resultado disso é a perda de água e eletrólitos, resultado da transpiração, que faz com que os rins reduzam o volume de urina, sendo esta uma maneira do corpo de reter líquido. E uma pesquisa feita com 22 maratonistas verificou que pouco mais de 80% deles apresentaram lesão renal aguda, ou seja, o rim não consegue filtrar os resíduos do sangue após a maratona. Porém, após 2 dias, o dano renal foi temporário e o rim voltou a apresentar sua função normal. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não deixem de acessar o material didático que se apresenta de uma maneira mais aprofundada sobre o tema que estudamos nessa aula. Obrigada, bons estudos e até a próxima!